Muito boa noite, Flávia. Obrigada a Savana, a Sté, que estão aí. A gente teve um probleminha, quem está entrando agora, é a minha primeira vez fazendo a atividade aqui no meu canal, e a gente teve problema com o link. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali, a gente teve que criar um novo, então quem estava com outro link vai acabar talvez atrasando um pouquinho. Mas a gente tem um compromisso aqui, e é para isso que eu estou aqui. Eu vim para conversar um pouquinho com vocês, para quem está chegando, sobre todo o projeto, né, e todo o caminho que eu venho fazendo na elaboração do que eu chamo Programa EFAD, que é o Programa Educando Filhos de Alto Desempenho, um programa com orientações exclusivamente voltadas para pais de jovens atletas, que vai trazer muita informação, muita estratégia, que vai ser, eu acredito, que um programa inovador, porque, infelizmente, no nosso país a gente não tem nada parecido, né? Seria muito, muito bom que todo mundo tivesse acesso a essas reflexões, e é por isso que a gente está aqui. Meu nome é Alessandra Minatti, sou treinadora de basquetebol, trabalho no Centro Olímpico de Pesquisa aqui em São Paulo, com basquete feminino, trabalho em São Caetano também com o pessoal da natação, e o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é, primeiro, uma grande pergunta. O que aconteceria de verdade se você se tornasse uma pessoa mais preparada para auxiliar seu jovem atleta, sua jovem criança? O que aconteceria se você, enquanto pessoa, pudesse atingir o seu máximo potencial? O que se transformaria na vida da sua família, na vida da sua criança e na sua própria vida, né? Para quem me conhece, então, eu sou treinadora, e o que aconteceu é que eu tenho 26 anos aí de prática esportiva, de educação física, mas nos últimos 4 anos, uma grande angústia vem movimentando muito minhas reflexões sobre o trabalho, sobre como que a gente conduz tudo isso. E aí, há 4 anos atrás, mais ou menos, 4 anos e pouco, eu sentei um dia e pensei, meu Deus, eu acho que eu não sei mais dar treino, porque aquilo que se fazia com muita maestria, que funcionava muito bem, eu continuo fazendo, mas os resultados não estão vindo. Essas novas gerações são completamente distintas e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Naquele momento eu achei que a questão era comigo, que eu, claro, puxando a responsabilidade para mim, estava num momento talvez de parar um pouco, de refletir um pouco sobre a minha área de atuação, e parei naquele momento e fiquei extremamente chateada. É aquele momento que talvez você já tenha passado, de você falar, meu Deus, quanto tempo falta para eu me aposentar, né? E isso é muito ruim, quando a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz. E aí o que aconteceu é que eu conversei com muitos amigos, muitos treinadores, e para minha surpresa, vários deles, mas muitos deles, tinham as mesmas dúvidas. Então, a gente encontrou uma outra saída. Disse, olha, a questão são eles, as crianças, essa geração que é totalmente tecnológica, enfim. E eu vou contar tudo isso no workshop a semana que vem. E aí são as crianças. Eu fui fazer um grande estudo sobre eles. Só que eles, como nós, na mesma idade, né, desses jovens atletas, têm os mesmos sonhos, têm os mesmos desejos, querem ser reconhecidos, querem fazer coisas importantes, querem ser pessoas incríveis, e, claro, só vivem num mundo diferente do nosso por conta dessa grande mudança que é a tecnologia, né? E agora, tudo isso que a gente vem enfrentando. E aí eu falei, meu Deus, a questão não somos nós, a questão não são só eles, a gente precisa conversar com mais uma pessoa que está envolvida nesse universo esportivo, que são as famílias. Para minha surpresa, eu fui fazer uma grande pesquisa, de novo, minha cabeça de pesquisadora, para minha surpresa, a gente quase não tem material no nosso país. É praticamente zero o material que a gente tem exclusivamente voltado para os familiares, né? A gente tem algumas pesquisas, algumas ações mais acadêmicas, mas um trabalho voltado especificamente para a orientação dos pais, a gente não tem no nosso país. E fora do país, a gente tem em praticamente todos os lugares onde a gente tem esportes de desenvolvimento com base. E isso me deixou bastante incomodada. Afinal, não é nada fácil ser um familiar, né, de uma criança esportiva. Eu estou aprendendo, gente, daqui a pouco eu já olho aqui, tá?
Estão me dando parabéns, obrigada. Se você não entrou no grupo ainda, eu tenho um grupo de WhatsApp, para quem quiser estar mandando dúvidas, a gente não sabe se vai ter tempo de responder tudo aqui. Eu tenho um grupo de WhatsApp, o pessoal da minha equipe vai estar colocando agora, daqui a pouquinho aí no grupo, no chat, vai estar colocando aí para vocês, se quiser participar. As pessoas colocaram dúvidas, a gente conversa um pouquinho, eu dou devolutiva, se eu não souber, eu vou procurar profissionais que possam ajudar a responder. Então, fica o convite para participar, o grupo vai ficar aberto enquanto a gente estiver rolando o workshop, então até a semana que vem esse grupo vai estar aberto e fica o convite aqui para você participar, já vai estar aí no chat o link para você clicar se você quiser participar do grupo. Mas aí, o que me chamou muita atenção é que é extremamente importante, né, a gente valorizar e orientar o que eu chamo de terceiro elemento da tríade esportiva, né? A gente tem 3 elementos no universo esportivo: pais, treinadores, não é? E os jovens atletas. Claro que a gente ainda tem o 4º elemento, que são os oficiais, mas eu chamo de tríade. E, para minha surpresa, fora do nosso país existe muito material, e infelizmente no Brasil a gente não tem. Naquele momento, eu queria fazer um trabalho e um material pro meu local de trabalho, que contribuísse pro desenvolvimento das minhas jovens atletas. Eu não tinha dimensão que aquilo de alguma forma fosse crescer como cresceu, que outras pessoas de outras modalidades também fossem ter dúvidas tão parecidas, e ao longo desses últimos 4 anos o que vem acontecendo é um imenso processo de transformação, de transformação pessoal minha, porque, inevitavelmente, se você quer contribuir, se você quer convidar as pessoas a refletir de uma outra maneira, a propor modos de pensar, mentalidades e comportamentos diferentes, você também tem que experimentar e tem que estar preparado para esse jogo interno, né? Então, o que fica aqui para você, que a gente vai bater esse papo rápido, é um convite a pensar nessa perspectiva. Fiquem à vontade para deixar perguntas aqui no chat. Vamos combinar o seguinte: como eu estou aqui na primeira vez ensaiando, eu vou apresentar algumas ideias aqui, e aí, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloca para mim aqui no chat, e eu tenho algumas perguntas do grupo que eu gostaria de trazer. As pessoas me autorizaram a trazer essas perguntas, né, a expor aqui essas perguntas, porque podem ser dúvidas muito comuns de várias pessoas, de vários pais, de várias famílias, e a ideia é que a gente possa construir junto esse caminho, né? Quando a gente pensa em alto desempenho, né, em desempenhar por resultados, né, especialmente no esporte, a gente devia pensar num processo natural de desenvolver a pessoa, né, que tipo de pessoa conseguiria ter resultados superiores. Organizar um processo para que essa pessoa se forme, como eu estou entendendo que seja importante, para daí então atingir os resultados. Então, o processo normal, e a gente vai aprofundar isso muito na semana que vem, e depois para quem quiser conhecer o programa, seria desenvolver a pessoa, organizar o processo e observar os resultados. Essa é a grande, é o grande convite a se repensar como a gente olha os processos de competição. A nossa sociedade inverte essa lógica. Nossa sociedade hipervaloriza os resultados, de modo que acaba sobrecarregando a pessoa e muitas vezes ignorando ou subvalorizando o processo. Acontece que o resultado a gente observa, né? E o que está sob nosso controle é o processo, porque o processo envolve ações, envolve planejamentos, envolvem aprendizados, né? São atitudes que estão sob o meu controle. E se eu não valorizo isso, e valorizo o que não está sob o meu controle, que é o resultado final, naturalmente a gente vai observando o que a gente vê hoje, que é uma sociedade, como a Brené Brown, né, que eu gosto muito, a psicóloga americana, ela fala: a gente é uma sociedade hoje, né, somos nações de adultos estressados, né, que está acabando por preparar uma próxima geração sobrecarregada, porque a gente tem essa cultura mundial de hipervalorização de resultados, de desempenho, e infelizmente a gente não consegue perceber
esse detalhe que é fundamental, que é o grande convite para a gente refletir dentro do programa. Então, o que acontece quando a gente hipervaloriza resultados é que eu posso ter um grande nível de ansiedade, de expectativas, eu posso ficar muito preocupada com o processo, porque se eu errar, né, e é muito normal a gente errar no começo de qualquer coisa, se eu errar, o meu resultado não vai ser bom, e o perigo disso é que existe uma correlação muito perigosa que as crianças fazem, que os treinadores muitas vezes fazem, que a gente, enquanto adulto, faz também ao longo da vida, que é acreditar que o nosso desempenho determina quem nós somos como pessoas, ou, em outras palavras, que o desempenho determina o caráter. E se eu associo isso, eu tenho uma mentalidade, especialmente as crianças, que é assim: se eu não for bom jogador, eu não sou boa pessoa. Se eu não for boa nadadora, dançarina, jogadora de basquete, futebol, de lutas, eu não sou boa pessoa. Muitas vezes nós, enquanto treinadores, também. Se meu time não vai bem, talvez eu não seja boa professora. Se eu não for boa professora, eu não sou boa pessoa. Os pais também. Se eu, de repente, cometer algum erro, né, na educação, e é natural, a gente comete uma série de equívocos, muitas vezes, o que não influencia diretamente nos resultados finais, mas a gente comete, é natural do ser humano. Se eu cometer algum erro, eu não sou boa pessoa. De modo que a grande maioria das pessoas querem ser boas pessoas. É da natureza humana, é a gente procurar atenção, reconhecimento e a gente considerar a gente mesmo como pessoas boas. Então a gente quer reforçar isso. E se eu considero que o meu desempenho determina o meu caráter, claro que se eu errar, meu desempenho vai ser ruim, logo as pessoas não vão gostar de mim. Esse é o grande perigo que eu convido sempre nas palestras a gente a refletir. Mas, Ale, e aí, como é que foi isso? Diante de tudo isso, eu entendendo que toda a tríade, né, nós três aqui, treinadores, professores e atletas, não era culpa de ninguém, que o modelo do mundo hoje vem mudando, essa loucura da tecnologia que é tanto um mal e um dom, né, que a gente está recebendo agora, a gente está aqui conectado por conta disso, mas tudo isso traz um mundo novo que a gente tem que refletir juntos. E aí, eu parti, claro, do meu universo de pesquisa para uma grande pesquisa, fui para fora do país, Canadá, Estados Unidos, que é a base de toda a pesquisa, trazer muito material de fora e fui fazer palestras para validar isso. Para minha surpresa, muitas outras palestras foram acontecendo e o que a gente aplica dentro do nosso próprio trabalho, das conversas, das convicções que a gente tem, foi se transformando numa grande comunidade que ao longo desses últimos anos eu tenho tido o prazer de conversar com as pessoas pessoalmente, né? Agora, com o advento da internet, a gente está tendo a oportunidade de trazer para o universo digital. E isso tem uma grande vantagem da gente conseguir conversar como aqui, com pessoas que talvez eu não conseguisse conversar se estivesse o tempo todo na nossa rotina. Então, esse é um grande presente. Mas, Ale, o que você fez? Bom, eu pensei o seguinte: a gente não tem material aqui, mas a gente tem muitos e muitos pais com uma experiência esportiva muito emotiva, né? Então, ser filho, né, ou ser pai, mãe, participar da experiência esportiva é uma experiência emotiva, porque ela lida muito com todas as emoções e com a memória. É muito comum você perguntar para alguém que já participou, e não precisa ser grandes níveis competitivos, mas que tenha participado de programas esportivos, lembrar de histórias de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, porque traz uma carga emocional muito grande e, claro, as dúvidas, medos, as frustrações também acabam ficando por bastante tempo, né? Então, não é simples, é extremamente prazeroso, mas é também um universo cheio de preocupações. E aí? Quem que ajuda, quem forma essas crianças, quem educa, né? Quem prepara, quem prepara? É isso que eu sempre pergunto. Então, o que eu fiz foi reunir um grande material, tem 42 livros na base disso, e transformar num grande conteúdo. Só que eu queria validar aqui para o nosso país. E aí, ao longo de 30 palestras aí, e de todas as observações dentro do nosso próprio trabalho, a gente foi validando e eu fui construindo o que eu chamo do método EFAD, que é um convite para a gente repensar o alto desempenho e se tornar mais preparado ou preparada para ajudar a nossa criança a atingir o máximo desempenho dela. O máximo dela. A questão é que muitas vezes a gente reorganizando essa perspectiva, esse máximo pode ser muito além do que a gente mesmo estava imaginando antes. Então, fica aqui o convite para a gente pensar.
Essa é a forma como surgiu, eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, e o que vai acontecer? Eu estou programando um programa de 4 semanas, onde a gente vai pegar todo esse conteúdo de dúvidas dos pais, quais são suas maiores angústias, quais são suas preocupações, quais são suas expectativas, né? E apresentar para os pais todas essas dúvidas que são muito comuns de todo mundo e maneiras possíveis da gente minimizar ou solucionar a grande maioria dessas dúvidas. Dito isso e preparado com isso, é importante depois a gente entender as principais dificuldades, as características e as grandes expectativas dos nossos jovens atletas, para que tudo isso vá se alinhando. E aí o convite é que você se torne um grande facilitador ou facilitadora da sua própria criança, que você se torne o próprio mentor, né, o próprio assistente coach ou o próprio coach do seu filho, junto do trabalho que ele já faz na entidade esportiva que ele participe, ou no grupo, né, de competição, ou de atividade organizada que ele esteja. Então, a ideia é sempre a gente trabalhar. Eu vou trabalhar com 4 semanas depois, né, com 20 aulas, 3 semanas de bônus, com bônus de tudo que vocês imaginarem, de sono, de intercâmbio internacional para participar fora de programas internacionais, psicologia esportiva, programa de meditação, enfim, tem muita coisa legal aqui no bônus, e depois, uma vez por mês, a gente trocar esse bate-papo, tanto eu chamo de jornada mensal, tanto para eu trazer conteúdos bacanas, com evidências científicas, quanto principalmente para a gente trocar ideias, reunir dúvidas durante o mês, coisas que vão estar acontecendo à medida que as coisas voltam, né? E a gente poder, ao longo do ano, ir trocando essa ideia e crescendo juntos e se preparando cada vez mais. Ale, entendi, mas e aí, como é que a gente faz isso tudo, né? Como é que a gente pensa nisso tudo? E aqui que é o bacana, que eu gostaria de compartilhar com vocês, com um super carinho aqui para vocês, o que eu chamo de método EFAD. Se eu penso, lógico, em alto desempenho, eu estou pensando em desenvolver a pessoa, em organizar esse processo e em atingir um resultado desejado. Uma meta, um objetivo, pode ser uma visão de mundo, um grande objetivo na vida, ou uma coisa específica, como dentro da modalidade esportiva, alguma coisa que a criança queira. Como que eu faço isso? Como é que eu determino quem é essa pessoa e como é que eu organizo esse processo de modo a atingir esse resultado? É muito comum os pais falarem assim para mim quando eu pergunto qual que é seu grande objetivo com a sua criança? E aí os pais falam, eu quero que eles sejam felizes, né? É muito comum. A gente fala para tudo, né? Para afilhados, para sobrinhos, para as nossas atletas. Eu gostaria que eles fossem felizes. A questão é que felicidade é coproduto, né? E coproduto, a gente não está sob nosso controle, a gente observa, é resultado. O que eu preciso é saber que tipo de pessoa eu preciso ajudar a formar, que tipo de caráter ela vai ter, que tipo de valores, de virtudes, que tipo de habilidades humanas ela tem que desenvolver, habilidades técnicas, esportivas também, para chegar àquele resultado. Claro que nunca existe 100% de garantia que nossas ações vão sempre chegar naquilo que a gente deseja, mas as probabilidades aumentam e muito quando a gente consegue organizar isso e ter clareza. Então, eu penso em 5 níveis, eu chamo de 5 Cs para o alto desempenho. E isso serve para tudo, não só para a sua criança, mas para a sua vida também. O primeiro C eu chamo de o C da consciência. Você precisa entender o universo do qual você está querendo fazer parte ou que você quer conhecer. No nosso caso, é o universo esportivo. Então, é preciso ter muita consciência do que o esporte é, de fato, do que ele pode fazer pela sua criança e como que isso tudo pode ir para dentro da sua casa de modo a fazer da experiência esportiva uma coisa incrível para a sua criança. Então, você precisa ter consciência desse grande universo que já é um mundo de informações. Mas é muita coisa. Você tendo consciência desse universo, você precisa, então, ter clareza do que é importante para você, do que é importante para a sua família, do que é importante para a sua criança. E nesse ponto, por incrível que pareça, muitas e muitas pessoas têm dificuldade de dizer com clareza o que elas de fato esperam da vida ou da formação da própria criança, que não sejam resultados prontos,
percebe? Então, às vezes, eu quando era jogadora, eu também fazia isso. Quais são suas metas como jogadora? Eu quero fazer 10 pontos, pegar 6 rebotes, roubar 4 bolas, enfim, quero tentar jogar 20 minutos, 30 minutos. E tudo isso eu não tinha noção que se vocês ouvirem barulho, é que eu estou no apartamento e tem barulho no andar de cima. E tudo isso são dados estatísticos que me mostram resultados que não necessariamente estão sob meu controle, entende? Então, eu nunca tive minhas metas lá, ter mais paciência, ser mais resiliente, ser obstinada, o que é diferente de ser obsessiva, e a gente vai falar disso dentro da semana, não lembro se no workshop a gente já fala, mas a semana que vem tem toda a palestra que eu já dei, todo o conteúdo vai estar todinho entregue para vocês a semana que vem, em 5 aulas, para não ficar um material muito pesado, mas com muito carinho, com material para baixar, com e-books, com perguntas-chave que eu considero fundamentais, que é a base do programa, perguntas-chave em tudo que a gente vai discutindo, para que você ajuste isso para a sua família, para a sua criança, né? Então, fica o convite para a semana que vem. Se você não se inscreveu no workshop, se inscreve, tem o link aí no chat. Se não, você pode entrar também lá no meu site, leminati.com.br. Você vai ver também a minha explicação do programa, do workshop, pessoas falando que já participaram, que conhecem a palestra, né? Vocês vão poder acompanhar lá. Mas aí, eu preciso, então, ter clareza desta pessoa, né, que vai atingir aquele resultado desejado. E eu não sabia exatamente como fazer isso, né? A gente, talvez, no começo do ano, talvez você já tenha feito isso, faz aquelas metas, assim, emagrecer tantos quilos, pagar a escola do meu filho, enfim, comprar tal coisa, trocar de carro, e a gente faz coisas muito pontuais, mas a gente não inclui desenvolvimento, por exemplo, de habilidades humanas, né, nessas listas de 1º de janeiro. Aquela coisa de desenvolver mais o hard work, desenvolver mais a garra, desenvolver mais foco, atenção. Ninguém ensinou para a gente, ninguém deu aula na faculdade, nem no 1º ano, nem no fundamental, nem no médio, ninguém deu aula para a gente de foco, ninguém deu aula para a gente de atenção. Só que o tempo todo a gente fica falando, precisa ter atenção, criança, atenção, foca aqui, foca em mim, atenção, atenção. Então, são coisas que precisam ser desenvolvidas. E, de maneira geral, quando eu falo, olha, qual é a grande meta, né? Quem você deseja formar? Que tipo de filho, de filha, que tipo de atleta, que tipo de aluno, se você for professor, você deseja formar, né? E se eu não tiver clareza disso, fica bastante difícil eu desenhar o processo, porque eu não tenho clareza de que pessoa eu quero formar. Se eu quero formar a pessoa feliz, claro, como a gente sempre fala, que pessoa é essa, né? O que ela desenvolve, como ela pensa, como ela age, como ela fala, se ela participa do esporte, como ela treina, qual é o comportamento dela em casa, na prática, fora, nas competições, com as famílias, com os colegas. É esse tipo de desenho que eu preciso ter clareza. E tendo clareza, aí sim fica mais fácil da gente desenhar o processo e, claro, ter como resultado ali algumas metas importantes, mas a gente se preocupar muito mais com a formação da criança. Eu gosto da definição de meta, sim. Meta, ela é bacana, é importante e fundamental para te dar um norte para a sua bússola, né? Mas meta é um objetivo a ser alcançado para onde os esforços devem ser direcionados. Se a gente só parar um objetivo a ser alcançado, se eu não alcançar exatamente aquele objetivo, eu caio no que muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que, eu estou frustrado, né? Que é a tal da frustração. Poxa, não conseguiu ser campeão, não conseguiu ser o cestinha, não conseguiu bater o tempo do colega, não conseguiu ser melhor naquilo que fazia. Mas se eu pensar que essa é a parte que eu não tenho controle e focar na outra parte, para onde os esforços são direcionados, aí sim a coisa começa a ficar muito interessante, porque os esforços dependem só de mim. E nos esforços está o meu planejamento, o meu dia a dia, o que eu posso fazer, os comportamentos que eu tenho que criar, os hábitos que eu tenho que formar, e aí, inevitavelmente, a probabilidade vai aumentar exponencialmente. Então, eu preciso ter clareza no segundo C. O terceiro C, agora que eu tenho clareza de quem eu quero que minha criança seja, enfim, o terceiro C é o C da construção, da gente construir um planejamento que direcione para essa pessoa
que eu quero formar, né? Isso serve também quando eu sento com as minhas atletas. Então, o que você entende, né, da nossa modalidade, no meu caso é o basquetebol, o que você pretende aqui dentro, qual é o papel que você acredita que você tem aqui, como é que a gente constrói essa prática no dia a dia, você entendendo o que a gente está propondo, porque também existe esse ciclo com os treinadores, como é que a gente alinha isso e como é que a gente constrói um plano que vá direcionando para aquilo que a gente deseja. E aí é muito bacana, porque nessa parte é engraçado, o brasileiro é muito bom. A gente é bom de construir planos, a gente é bom de planejar, tá cheio de programas de produtividade, eu adoro, já consumi vários, tenho muitos livros aqui disso, mas se eu não tiver a clareza anterior para onde eu quero ir, aí fica um pouco mais complicado, é a coisa da Alice, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente é muito bom no meio do caminho do alto desempenho, mas não necessariamente na clareza do que a gente tem que ter, do nosso propósito maior. E aí, claro, depois as coisas vão se comprometendo, porque eu não sei necessariamente para onde eu estou indo. Muito bem, mas aí eu sei, agora eu estou claro, já sei que pessoa eu quero formar, já conheço esse universo, construímos um plano, e aí vem o quarto C, que eu considero fundamental, que é o que a gente mais precisa trabalhar junto dos atletas, que é o que vocês podem contribuir de forma decisiva para que o desempenho deles aumente exponencialmente, que é o quarto C, que é o C do compromisso, do comprometimento, né? O C da consistência. E esse é um dos grandes problemas, não dos nossos jovens atletas só, mas talvez do universo aqui brasileiro e de muitas pessoas fora também. A gente não tem consistência. A gente começa e para, quem nunca, né? Começar a dieta, parou, vai para a academia, parou, vou fazer dessa vez, parou, vou escrever aquela tese, parou, enfim, né? A gente começa e não segue. E muitas vezes isso as pessoas falam, quem já tentou dieta aí várias vezes, sabe disso? Eu já tentei de tudo, né? E não deu certo. Normalmente eu tentei de tudo, são 4, 5, 6 vezes, dietas diferentes ou tentativas diferentes que não deram certo. Mas a gente culpa a dieta, a gente culpa, enfim, às vezes a gente até assume, né, aquela responsabilidade, mas falta um detalhe muito importante aqui, muito importante. Existe uma habilidade que pode ser treinada, que precisa ser treinada, que vai ser o diferencial no desenvolvimento seu e no desenvolvimento da sua criança, né? Que é a habilidade da consistência. Ale, mas é lógico, isso é óbvio. Não. Pensa comigo. Ser consistente é ter a habilidade de fazer sempre a mesma coisa, ou pelo menos dentro de um período de tempo, de forma contínua, né, e regular, sem deixar de fazer. É fazer o que tem que ser feito. E isso é uma habilidade. Normalmente, a gente também não recebeu treinamento para ser consistente. Percebe? Então a nossa cabeça procrastina, a gente se distrai, a gente não treinou foco, a gente não tem clareza, o que muitas vezes é o problema, por vários motivos, né, e a procrastinação é normalmente o número 1 dos adultos, mas da criança é a distração ou a falta de clareza. Por vários motivos, a gente acaba não dando sequência. Então a gente não segue naquilo que a gente já poderia estar fazendo. E aí a gente não percebe que a gente precisa dessa habilidade, que é a habilidade de fazer coisas frequentemente, numa ordem lógica, de uma maneira organizada. E aí eu preciso treinar isso. Esse é um dos convites dentro do programa. Aqui dentro das 3 semanas, que a gente vai ter os bônus do sono, da nutrição, do intercâmbio, da palestra com a psicóloga, enquanto está rolando os bônus, vai rolar um pequeno desafio, que na verdade é um treinamento, é você treinar, fazer alguma coisa de forma regular. Mas, Ale, já é isso que eu quero fazer para ajudar muito minha criança? Não necessariamente, como não é isso que necessariamente o meu atleta precisa. Então, eu vou pegar pequenas ações que, se por acaso furar, né, se por acaso eu procrastinar, eu esquecer, eu me distrair, eu não fique tão chateado de não ter realizado. Então, percebe a diferença? Eu preciso treinar essa habilidade, talvez com pequenas ações que não sejam tão decisivas nos resultados que eu quero obter na vida, né, ou pelo menos naquele momento da vida, para depois
Tendo já essa habilidade bem definida, aí sim eu incluir ações de forma regular que sejam importantes. Porque assim eu evito frustração, assim eu conheço as minhas métricas, né? Em quanto tempo eu demoro para cair na enrolação? Eu vou uma semana na academia, na segunda eu enrolo. Eu compro o pacote, vou a primeira vez, já fizeram isso? Vou a primeira vez, já não vou mais. Eu fico 3 semanas, na quarta semana já avacalhou, não vou. Eu vou dia sim, dia não, mas choveu. Se não chover, eu fico firme. O dia que chover, quebrou, né? Então, é importante para você se conhecer e aí sim você se colocar em ações extremamente importantes. Consistência. E aí depois eu vou para o último C, que eu gosto muito, que eu chamo de celebração. Na verdade, é aquele período em que você encerra uma fase, um ciclo, um processo, um mês, uma semana, enfim, um período que você consiga delimitar, e dentro dele você faz o feedback. Você avalia o que foi bom, você para replicar isso, mas você registra, você avalia o que não foi tão legal, que precisa, claro, ser melhorado, que precisa ser trabalhado, e principalmente você dá um tempo, uma pausa, tanto para comemorar aquilo que deu certo, e sempre vão ter coisas a se comemorar. Eu chamo de janela de processamento. A gente tem esse período para absorver aquilo, tanto que deu certo e o que não deu, para celebrar aquilo que foi muito bem resolvido, e aí sim começar um novo ciclo, de novo nos 5 Cs. Né? Então faz muito sentido, mas a lei ainda ficou geral. Sim, esses são os 5 Cs do alto desempenho. Agora a gente precisa falar do nosso universo esportivo. Como é que você faz isso dentro do universo esportivo? E quais os seus objetivos pessoais? O que eu quero que vocês entendam? Que a gente quer cuidar de vocês, né? Que eu estou aqui para tentar ajudar de maneira muito dedicada, porque são 4 anos de muita pesquisa, para a gente fortalecer valores, para a gente fortalecer identidade. E veja, essa questão da identidade é possivelmente a questão que mais se precisa discutir nas relações de familiares com criança esportista. É muito comum a gente ter um super envolvimento e a gente não saber exatamente aonde eu estou protegendo e aonde eu estou hiper protegendo. Né? Com essa cultura toda nossa que a gente tem de perigo, ou da gente querer proteger demais nossa criança, muitas vezes a gente mais protege do que prepara, não é? E aí a gente acaba querendo eliminar da criança toda experiência que seja possível de gerar algum tipo de frustração. É muito comum os pais falarem para mim, Alê, eu quero evitar a todo custo que a minha criança se frustre. Não é muito, muito comum isso. Só que nesse sentido, se a gente hiperprotege demais, a gente também tira algumas dores desse caminho que seriam extremamente importantes para o crescimento delas. Veja, é muito importante a gente entender que nem tudo que é doloroso é prejudicial, não é? De modo que se eu tirar tudo, né, e parecer que tudo pode, que tudo é possível para a criança, a mensagem que a gente vai estar passando para elas é justamente de que a vida vai ser sempre assim. E aí, no momento que ela vem para o esporte, que a coisa fica acirrada, que ela começa a disputar a posição, que ela vê que não é bem assim, que tem criança que está na frente dela, que tem criança que está atrás dela, que ela vai ter que disputar e ganhar espaço, que nem sempre as coisas parecem tão justas. Ela simplesmente sofre um grande baque, porque aquilo é muito novo, né? Ela não está preparada para lidar com pressão, ela não está preparada para lidar com os níveis de ansiedade, com as próprias emoções, porque acabou que a gente, por amor, claro, acabou protegendo demais. E muitas vezes a gente, enquanto treinadores, também nesses formatos grandes, às vezes das competições, onde todo mundo ganha tudo, todo mundo pode tudo, a gente muitas vezes reforça essa ideia de que o mundo é um lugar fácil, e a gente sabe que não é. E aí, quando isso acontece no esporte, é muito, muito, muito comum as gerações atuais sentirem esse primeiro baque do mundo, que a coisa não é simples, que é preciso discutir, disputar espaço, que é preciso trabalhar duro, que às vezes você vai trabalhar duro e mesmo assim ainda não deu, que vai ter que continuar trabalhando. A primeira experiência desse nível ser justamente no universo esportivo. É muito, muito comum. E a gente precisa ajudar a preparar essas crianças, né?
Então, aqui a identidade é muito importante e, basicamente, duas coisas que são fundamentais a gente fortalecer na gente e na criança, que é a nossa autoestima, autoconfiança, a nossa autoestima e a autorresponsabilidade. Porque enquanto a gente está em casa, a gente educa a criança, e quando ela vai para a escola, os professores também, quando elas saem desse universo e quando ela for adulta, não vai ter necessariamente pessoas ali para estarem o tempo todo apoiando e educando essa criança. Então, é muito importante que a gente comece a incluir a autonomia através da experiência esportiva, que é uma ferramenta incrível. Eu sou suspeita, ok, eu sei, mas é uma das ferramentas mais democráticas e mais poderosas para a gente colocar tudo isso lá. Ale, e aí? Como que a gente faz isso dentro do universo esportivo? No universo esportivo, eu gosto de dizer que a gente tem 5 pilares. Então, eu já tive lá o ciclo, né, dos 5 Cs, que a gente sempre que mudar alguma coisa na vida da criança, é importante a gente repassar por essas reflexões. Eu já entendi os objetivos. Quais são aí os pilares do esporte enquanto ferramenta de desenvolvimento humano? E aí, olha que interessante. A gente tem 5 pilares. Se a criança estiver envolvida na prática esportiva, ela já desenvolve de alguma forma, em algum nível, esses 5 pilares. Corre comigo aqui, ó. Pilar 1, o pilar físico. Então, se a criança estiver praticando atividade, seja o esporte que for, as questões metabólicas do corpo, saúde, qualidade de vida, todo mundo concorda que a criança participando, ela já tem benefícios quanto à saúde. E aí eu chamo de tripé isso, né? O tripé físico, que é sono, alimentação e exercício. No nosso caso aqui, a participação esportiva organizada, né? Segundo pilar, é o pilar técnico. E aí o técnico são as habilidades específicas de cada modalidade que a criança pratica. Aí eu trabalho com basquetebol e com a natação. Então são os fundamentos básicos de cada modalidade. Pode ser ginástica, judô, atletismo, futebol, não importa. São os fundamentos específicos de cada modalidade. E aí as pessoas só olham este pilar, mas vamos avançar. Terceiro pilar é o pilar cognitivo, como que a criança trabalha tomadas de decisão. Quem não gostaria, né, que a criança fosse capaz, na ausência de pessoa responsável por ela ali, fosse capaz de tomar decisões, né? Como que funciona sistemas de memória dela e como que ela aprende as coisas para tomar essas decisões. O quarto pilar é o pilar emocional, e esse pilar é um dos que mais influencia tanto o desenvolvimento da base, né, das crianças que estão no processo de formação da base, quanto da vida adulta do jovem atleta. É o que mais vai ser determinante para o desempenho dela ao longo da carreira e ao longo da aprendizagem. E aí a gente tem o gerenciamento das emoções positivas e negativas, né? E todo mundo tem essas emoções. Vocês já devem ter visto aquele desenho do Divertidamente, sabe o desenho? Que tem as 6 emoções básicas, tem a alegria e as outras 5 emoções um pouco mais negativas. Eu coloquei no programa, baseado em todas as pesquisas, no que acontece mais nas relações esportivas com criança e adolescente, né? A minha área de formação aí no mestrado da fisiologia do exercício e do treinamento com criança e adolescente. Então eu coloquei o modelo do esportivamente no pilar emocional, para que a gente trabalhe especialmente as emoções mais comuns dentro do esporte, especialmente no trabalho de base de desenvolvimento. E aí a gente tem emoções muito comuns, né? Algumas, só para a gente pensar aqui. Positivas, determinação, alegria, porque a criança quer estar lá para se divertir, tranquilidade, confiança, né? E aí ela tem as negativas, que são as que mais influenciam o desempenho dela. Medo, ansiedade, nervosismo, raiva, ira, inveja e várias outras que vão estar presentes ali na vida da criança, que podem influenciar diretamente no desempenho dela. Ale, tudo isso, é claro, o pilar emocional, quando ele sai de um nível que a gente não possa gerenciar isso, a gente vai precisar de outros profissionais para contribuir com a gente,
como o caso da psicologia, da terapia e outros profissionais que podem colaborar. Mas o que eu quero trazer no programa é a ideia de que é possível a gente gerenciar, utilizar de ferramentas comportamentais para que a gente se conheça. É um processo de autoconhecimento e que a criança vai aprender a lidar com isso também, a perceber quais são os indicadores quando aquilo está para acontecer, como é que ela trabalha isso, como é que ela evita isso, porque as dificuldades mais comuns na formação da base normalmente estão ligadas ao pilar emocional. E o quinto pilar, que é o pilar social, das habilidades sociais, né, ou interpessoais, aquelas habilidades de fair play, de empatia, de formação de liderança. É muito comum também, a gente muitas vezes tem um atleta que não é o atleta que vai ser o grande destaque na equipe, enquanto estatística, né, pontos, gols, não é o artilheiro, não é a cestinha, mas vai ser uma figura fundamental na união do grupo, na coesão, na troca de mensagens, na leva, vai e vem de recados, na organização dos grupos, e isso nitidamente é um trabalho de liderança que a gente pode potencializar, estimular e ajudar a desenvolver também através do esporte. E questões que eu considero fundamentais, especialmente agora, com essa geração digital, que são as questões de enfrentamentos, né, as relações diretas, de confrontos, não é briga, tá? Mas de confrontos de concordância e discordância de ideias, saber se posicionar, saber mediar um conflito e saber conversar especialmente com figuras de autoridade. Por exemplo, com os treinadores. É muito comum também haverem dificuldades das crianças se apresentarem, se posicionarem, saberem se colocar. E isso são habilidades treináveis, são habilidades sociais. Essa coisa do mundo digital, e a semana que vem lá no workshop eu vou falar bastante disso, é muito maluco, porque ao mesmo tempo que esse universo está tão veloz, né, está tudo tão na mão, tudo tão pronto, ao mesmo tempo está deixando a gente de trabalhar algumas habilidades que eram muito naturais para a gente há 15, 20 anos atrás, ou na geração que eu tive a idade das meninas. Então, a paciência é uma coisa que está reduzindo, a resiliência também, a percepção de que trabalhar duro por uma única coisa vale a pena, porque hoje a gente tem um mundo de coisas e a impressão que a gente tem, e a criança tem, é que se ela ficar muito tempo dedicada a uma coisa só, ela naturalmente está abrindo mão de um montão de outras coisas. E você vai para a rede social, é tudo muito legal, é tudo muito bacana, está cheio de opção no mundo, então acaba parecendo que trabalhar duro por alguma coisa é bobagem, porque tem muita coisa disponível, né? E essas habilidades, elas têm diretamente relacionamento, por exemplo, com os trabalhos esportivos, porque aí a criança chega lá, não consegue lidar com pressão, na primeira vez que ela vai bem, ela fica feliz, mas na primeira vez que ela vai mal, ela tem muita dificuldade de lidar com aquilo, né? Ela às vezes vai bem numa temporada, na outra não, e a gente às vezes não consegue entender exatamente como é que tudo isso está se desenhando dentro da nossa casa e dentro da formação da criança. E a gente vai replicando. A tendência é que eu repliquei muito, e é por isso que eu venho revendo com muito carinho, revendo a minha prática, a minha mentalidade, as minhas ações, os meus exercícios, a maneira de falar com as atletas, a maneira de falar com vocês, né? É muito comum a gente confundir todas essas coisas, né? Quando eu estou na palestra, semana que vem eu vou falar também disso, mas quando eu estou na palestra eu falo assim, imagina que você, tudo bem que hoje tem WhatsApp, os pais estão tudo no grupo, acontece um jogo lá, o pai pode estar na Austrália que ele está sabendo o que está acontecendo. Mas vamos supor que você não pôde ir na competição do seu filho, não deu, tá? Não deu para ir, tá, não foi. Criança chega na porta da sua casa, chegou na tua frente, o que você pergunta? E aí é muito comum as pessoas falarem, e aí, se for um jogo coletivo, ganhou o jogo? Né? Porque você quer mostrar que você tem interesse. Aí a criança fala, sim ou não, mas se ela fala assim, hoje não. Não, mas quantos pontos você fez? Né? Não fiz ponto hoje. Aí a gente, para ajudar e piorar, na verdade, a gente fala assim, não tem problema, meu filho, na próxima, a gente vai conseguir, na próxima você vai fazer ponto, na próxima você vai fazer o gol, ou não vai tomar o gol, na próxima você vai bater aquele tempo, na próxima você vai ser melhor. No fundo, o que a gente está dizendo é aquele reforço que a gente não quer ter de que o desempenho dela está vindo em primeiro plano para a gente, que é muito importante para a gente que a maneira como ela se desempenha represente o que ela é para a gente. E aí ela imagina que se ela
não se desempenhar bem, ela está te decepcionando. E ela pode sentir culpa, ela pode sentir vergonha, né? Ela pode muitas vezes querer desistir, mas não te fala porque ela tem medo, né, de decepcionar. Ela pode entrar em casos mais extremos, né, em processos depressivos, porque ela é muito autocrítica e ela quer muito aquilo e ela talvez não consiga, porque está tudo voltado ao desempenho. E acontece que desempenho é só resultado, esse processo todo que está sendo esquecido era o que deveria estar na mãozinha dela lá, o quanto ela está indo, o quanto ela está comprometida, os comportamentos que ela tem antes, durante o treino, eu quero pegar 10 rebotes, mas quantas vezes você foi para o rebote? Então, essa ação anterior ao resultado final é que faz parte do processo, né? Eu quero roubar 5 bolas, como eu colocava lá na minha meta. Tá, mas antes, exatamente antes de eu roubar a bola, o que acontece, né? Eu percebo o que do adversário? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer exatamente um momento antes, para daí eu estar ligada e conseguir ter aquele resultado. Então, se a criança não está preparada para entender isso, ela só olha o resultado final. E aí a gente manda essa, né? A gente não só piora, como pisa em cima, porque a gente fala, não, meu filho, tá tudo bem, né? No próximo, você vai conseguir. E aí o próximo pode não vir, essa é a questão. O próximo pode não chegar. E aí, como é que fica? Então, eles não podem associar o amor de vocês com o desempenho deles. Porque isso, em algum momento, se for ótimo, pode se dar a falsa impressão que eles são melhores que as outras pessoas, né? E se não for tão bom, o que é muito natural em algum momento, mesmo as crianças que vão super bem, tem momentos que não estão bem, né? E se isso não for bom, isso pode abalar muito a confiança da criança, ela pode querer, claro, desistir. Sempre pergunta assim, quem acredita que o esporte... Escreve aqui, se vocês conseguem escrever. Quem acredita que o esporte pode trazer benefício para a sua criança? Quem acredita? Só escreve assim, eu estou colocando a mãozinha aqui, escreve assim ali, no chat, eu acredito. É só eu, né? Quando eu pergunto nas palestras, quem acredita que o esporte pode trazer benefício para a sua criança? 100% das pessoas levantam e falam, né? Tem gente escrevendo eu lá, eu. Muito bom, muito bom. Só que as estatísticas científicas mostram que 7 em cada 10 crianças, 7 em cada 10 desistem da prática antes dos 10 anos de idade. Né? Então, isso é um dado muito preocupante, porque se a gente está dizendo que é uma ferramenta bacana, se os pais acreditam que, claro, é importante para desenvolver a criança, por que 70%, talvez no Brasil mais, esteja achando, ou a criança esteja saindo, né? Esteja evadindo da prática? Aonde que a gente está errando que isso está acontecendo? E isso a gente precisa ver com bastante cautela. Então, Ale, como é que você propõe tudo isso? Eu proponho a gente, primeiro, entender esse universo. O workshop a semana que vem é para mergulhar na palestra, trazer reflexões, vocês já devem ter baixado, né? Se você não entrou no workshop ainda, se inscrever, ele abre na segunda-feira, mas se você se inscrever hoje, você já clica lá, vai no seu e-mail, faz o cadastrinho, vai no seu e-mail. Quando você clicar na plataforma, já tem um e-book disponível lá para você. E depois, durante a semana, vão ter mais materiais, porque a ideia não é só a gente ler, né? Eu digo que dentro do programa você vai poder ser ouvinte, e tá ótimo, né? Como vocês estão aqui, vocês podem ouvir as aulas, você pode ouvir meu workshop a semana que vem, totalmente gratuito, e tudo bem, guardar o que acha que é bacana para você e tá tudo certo. Ou você pode ser o que eu chamo de EFAD mentor, né? Que é o mentor, que você vai pegar aquilo que você está ouvindo e vai participar do processo de formação do seu workbook, do seu livro pessoal, do seu planner esportivo familiar. Você vai pegar aquele conteúdo e vai preencher ele de acordo com a realidade da sua família. E aí você vai ter um livro próprio, um material seu, que cada vez que você tiver uma grande mudança ali na vida da criança, isso acontece o tempo todo, tá? Acontece quando muda de categoria, acontece quando muda de idade, né? Acontece quando muda de time, quando chega gente nova nos grupos, acontece quando alguma coisa familiar, algum evento familiar acontece, às vezes a perda, doença, separação, tudo isso influencia muito a criança.
alguma questão escolar também, qualquer coisa que gere mudança na vida da criança, vale você ir lá, pegar seu workbook e refazer o processo, porque a gente vai ver as dificuldades, a gente vai ver o plano e a gente vai organizar as ações. E isso é um ciclo, por isso que o programa é a internet lá para a gente se organizar e ter a nossa comunidade para a gente bater papo, mas o método é para você. O método é para você usar o tempo que você quiser. E isso é muito legal. Então, a gente vai ter consciência do universo e depois dentro, nas 3 primeiras semanas, a gente vai aprofundar a consciência com as 12 principais armadilhas que mais acontecem. Eu vou falar 3 ou 4 agora no workshop, mas além dessas ainda tem outras 12 que vão estar lá dentro, que eu chamo de armadilha porque não necessariamente às vezes parecem coisas ruins, mas que a gente precisa estar muito atento e saber reconhecer as situações para a gente evitar ou eliminar, se isso fizer sentido, né? Então, as 12 armadilhas, todas as dificuldades dos atletas, e aí a gente vai ter dicas, orientações, eu chamo de fundamentos, cada orientação direta, cada estratégia, cada exercício, cada ferramenta, vai ser um fundamento dentro do programa. Então, a gente vai ter, para períodos de treinamento, como organizar os treinos, como é que você avalia um bom programa esportivo, como é que você ajuda a sua criança nos processos de treinamento, nas conversas com treinadores difíceis, relacionamentos difíceis entre as crianças, você com o treinador. Depois, na terceira semana, é só sobre competição, dia de competição, o que fazer antes, durante e depois, questões muito peculiares que foram aparecendo ao longo das palestras, que eu achei fundamental incluir ali, e a ideia de ter aquelas jornadas mensais é para a gente trazer outras coisas importantes que eu tenho certeza que vão surgir, e a gente vai compartilhando, que são questões ligadas a processos de desistência, quando que deve, não deve, quando que é bacana, quando que eu incentivo isso, quando que eu apoio, quando que eu falo não, tem que continuar, que indicadores que eu uso, né? Como é que eu sei se eu estou ou não estou envolvida demais, o que eu chamo na síndrome do avatar, que a semana que vem a gente vai ver, mas vai aprofundar dentro lá, os 8 indicadores, como é que rivalidade, hoje inclusive uma pessoa mandou perguntas, eu vou responder algumas aqui, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com as lesões, acho que eu já falei, né, porque muitas vezes é simples e muitas vezes é um processo emocional para a família inteira, né, mas especialmente como é que eu trabalho a cabeça da criança nesses processos de lesão, e outras questões bastante específicas voltadas a esses períodos também de competição. E aí, na última semana, eu quero trazer para vocês todas as estratégias, exercícios, né? Tem material de coach, que eu fiz a formação agora recente de coach, toda adaptada e ajustada para você aplicar na criança, como eu aplico com as minhas atletas. Então, o meu convite é para que a gente se una, né, e a gente assuma o compromisso da gente entregar o nosso melhor para quem de mais importante a gente tem, que são nossos atletas e os seus filhos, mas que a gente faça isso também com o compromisso pessoal de buscar o alto desempenho. Então, eu digo assim, tem um segredo, né, tem um segredo básico, que não é segredo, que se você quer ter filhos de alto desempenho, seja no esporte, na escola, em qualquer, em coisas de artes, não importa, em línguas, né? Se você quer ter um filho de alto desempenho, o caminho é um só. Você precisa ser uma pessoa de alto desempenho. E alto desempenho não é ir lá e fazer 30 pontos na quadra de basquete, caso seja basquete a modalidade da sua criança. É você ser capaz de atingir o máximo daquilo que você está fazendo no momento, é você ser capaz de ir no seu limite e trabalhar sempre dentro da sua zona de conforto e um passo acima, para que a gente possa também ser um exemplo. Muito mais, o preparador, esqueci o nome dele agora, o preparador de treinadores da NFL americana, ele fala exatamente isso, eu não sei outro caminho para formar líderes que não seja pelo exemplo, né? E a gente precisa muito se transformar nesse exemplo para as nossas crianças, né? Então, tudo isso vai estar lá, mas eu tenho certeza que isso ainda é pouco e que a gente vai ter muito mais questões para compartilhar, porque isso é um material co-participativo, né? As questões vão surgindo. Me chamou muita atenção algumas questões ao longo das palestras. Eu achava, né, quando eu comecei a fazer as pesquisas, que a gente teria diferenças, por exemplo, nas classes sociais, né, que talvez as preocupações
das famílias mais humildes fossem ser diferentes, talvez, das preocupações das famílias de classe, talvez, A ou B, né? Da criança da escola pública para o colégio particular. E para confirmação daquilo que eu estava estudando, não. As preocupações são as mesmas, porque pai é pai, mãe é mãe, vó é vó. A figura de autoridade envolvida com a educação de alguém é a figura de autoridade envolvida com a educação de alguém, independente da classe que ela esteja. Isso o esporte faz, né? Ele é extremamente democrático, como também é democrático nas dúvidas e nos medos, nas preocupações, né, que os pais têm. Isso me chamou muita atenção, porque são dúvidas normais de pais que não receberam orientação, porque a gente tem uma cultura, a gente tem, enfim, um país que não valoriza a educação já formal, que dirá aquela outra que é informal, que é essa que a gente está fazendo aqui, mas que eu considero fundamental também, né? E aí, basicamente, é isso aqui. O que eu tenho feito ao longo das palestras é dar muitas dicas, né? Tem a semana que vem no workshop, eu já vou dar várias dicas para vocês de orientações, né? Eu prefiro chamar de orientações, porque é um convite, né, para você fazer isso. E aí, se fizer sentido, algumas coisas talvez não façam sentido para você, mas se fizer sentido, eu faço o convite de você aplicar e perceber as diferenças, né, e perceber esse outro olhar, essa outra posição voltada para a pessoa, né? As pessoas aí do Centro Olímpico que estão aí, que já devem ter visto, sabem que eu dou palestra nos adversários, por exemplo. Eu já fui dar palestra em Santo André, eu vou sempre no Corinthians, esse ano mesmo eu fui, vou em camps, enfim. E aí, muitas vezes, os pais, né, de outros clubes também estão ali envolvidos com os pais dos nossos clubes, né, e acabam tendo mais proximidade. Uma vez, uma mãe, né, de outra equipe, falou assim para mim: olha, agora você tá orgulhosa, né, porque, olha, não dá briga, aqui no clube não deu briga, tal. Claro que muitas vezes a gente sente diferenças, né, discordâncias são normais, mas a gente não costuma ver briga, né, e às vezes acontece em outros lugares, tal, não costuma ver isso. E aí você deve estar super orgulhosa, porque a gente está aplaudindo os dois times, né? A menina vai, faz a bandeja aqui, aplaude, vai lá, faz a bandeja, aplaude. E aí eu falei para ela, isso é legal, mas eu ainda não estou 100% satisfeita. Ela falou, como não? A gente está aplaudindo os dois lados, né? E aí eu disse, olha, vocês continuam aplaudindo o pilar técnico. Lembra que a gente tem 5 pilares, né? E quando eu estou falando nos 5 pilares, eu estou falando de valorizar comportamento, eu estou falando de valorizar como que a criança gerencia aquilo, eu estou falando de entender como que ela está se sentindo, porque a razão número 1 que leva as crianças a praticar esporte é para elas se divertirem. Elas querem se divertir, elas querem fazer amigos em segundo plano, elas querem aprender coisas novas, elas querem se sentir em progresso, né? Então, se eu não lembrar disso, fica mais difícil da gente ter as conversas com nossas crianças. Eu falei, então, quando o pessoal começar a fazer a ola, porque uma criança caiu e a outra foi lá ajudar, aí eu vou achar muito bacana, né? Quando alguém aplaudir, porque o colega que estava revezando foi lá levar água para o outro que está jogando, aí eu vou achar legal. Eu falei assim, fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, porque é o tipo de comportamento que a gente quer hipervalorizar. Isso é uma estratégia, a gente chama de overreacting, que é você super reagir a alguma coisa que você considere positiva, a comportamentos que você queira reforçar. Então, é muito legal os pais não brigarem, já é alguma coisa, mas também é muito importante que a gente hipervalorize, super reaja, né? Como é que você reage quando seu filho ganha o campeonato? Você enlouquece, grita e fica feliz e conta para os parentes, posta lá no Facebook, posta lá no Instagram e não sei o quê. Então, exatamente, quando tiver comportamentos que sejam importantes para a formação, é também muito interessante usar essa estratégia e tem muita coisa interessante. Claro que aqui assistindo comigo não existe o tipo de pais que muitas vezes a gente percebe, né? Porque com essa relação, para a gente encerrar aqui e a gente começar a parte de perguntas, com essa relação de inversão de valores, né? É muito comum, claro, os pais quererem o melhor do seu filho, lógico. E aí, quando você vai lá na quadra, quando você vai lá assistir um jogo, uma competição, se você vai
numa competição, se você já foi numa competição de futebol, por exemplo, de criança de 3, 4 aninhos, ou de meninas de 5 aninhos no basquete, você vê que é tudo fofinho, eles estão para lá e para cá, tropeça, chuta no gol contra, vai na cesta certa, cai na água, vai com 2 pranchinhas e tá tudo bem, o importante é chegar lá e tá tudo bem, tá todo mundo muito positivo, né? É tudo muito divertido, tropeça no colete, né? Aí você põe 8 anos a mais e essa mesma criança com 11, 12 anos numa competição, o que você observa em volta é o verdadeiro final da Olimpíada, enfim, mais disputada do mundo. Então, você percebe ali uma sobreposição, né, de valores, de papéis, especialmente, né? E aí você tem os treinadores gritando pra caramba ali, precisando cobrar e querendo cobrar, e falando com o árbitro, falando com o mesário. Você tem os pais lá de fora, aqui não, tá? Isso acontece lá fora, quem não está assistindo aqui. Você tem os pais do lado de fora gritando, sendo técnicos, né? Gritando, faz isso, faz aquilo. Eu brinco e falo que está sempre para chegar o joystick dos pais, eu brinco na palestra, vocês vão ver semana que vem, porque sabe, você pega a palestra e assim, chuta, vai, passa, vem, corre, acelera, 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 vai, freia, passa, vem, né? E aí a gente, apesar de brincar, fala assim, eu conheço alguém assim, né? E aí fala com o treinador, e briga, e xinga o árbitro, enfim. E o árbitro também, muitas vezes, está ali naquela posição de extrema autoridade, embora seja um jogo de meninas ou garotos, enfim, de 12, 13, 14 anos, com uma figura de autoridade, muitas vezes acima, né, de todas as outras pessoas. E o que a criança percebe ali é uma sobreposição de papéis, né? Então faz sentido o meu treinador estar ali gritando o que eu tenho que fazer, meu treinador. Ainda assim, a gente tem que entender em que momento que eu preciso deixar minha criança tomar decisão, em que momento que eu vou interagir. Mas faz sentido para ela. Aí do lado de fora tem mais 3, 4 lá também dando orientação técnica, né? E o árbitro muitas vezes também dá uns toquezinhos técnicos, né? Isso sem contar que sem querer, assim, para dar aquela força, às vezes no carro, no caminho, entendeu? Na ida, a gente fala assim, ó, só lembrar uma coisinha aqui do último jogo, da última competição, tem um detalhe aqui para te falar, aquela perninha na ginástica, pronto. O que a criança estava ali, tranquila, preparada, ela fala, se alguém está me dizendo, deixa eu só te dar um toque, é sinal que eu não devo estar tão bem assim. E aí, se eu tenho a sobreposição de papéis, eu tenho vários treinadores, vários pais, eu tenho várias figuras assumindo vários papéis, a criança se sente sobrecarregada. Ela não entende direito o que está acontecendo ali, ela se sente ansiosa, ela pode ter medo, ela pode ficar preocupada, porque se ela fizer de um jeito, agrada o pai, mas não agrada o treinador. Se ela fizer de outro, agrada o treinador, mas não agrada lá fora, e o colega ainda reclamou porque não passou a bola, porque chegou primeiro, porque não esperou, enfim. Então, existe todo um universo voltado a esse desempenho que muitas vezes a gente não percebe e que a gente reforça. Então, essa é a proposta do workshop a semana que vem, trazer todas essas reflexões para vocês e convidar para quem tiver interesse, claro, se aprofundar dentro do programa. O programa é um programa baseado em orientações em coachings e o coach tradicional, né, que a gente chama, que o coach original é da linha esportiva, né, que é a formação do treinador para o seu atleta, e esse coaching, né, esse desenvolvimento pessoal, que é extremamente importante para que a gente possa preparar um caminho para que a criança atravesse ele, né, e a gente não atravesse ele, a gente deixe ela pronta para enfrentar esse caminho, de modo que, ao longo do processo, a gente vai ter o prazer de acompanhar, a gente vai se divertir junto, a gente vai aprender junto, a gente vai sofrer junto, e está tudo bem, a gente precisa validar momentos dolorosos, não necessariamente prejudiciais, e a gente vai entender exatamente onde que estão nossos papéis. Esse é o convite, e eu tenho certeza que depois, ao longo do ano, porque você entra no programa e você tem um ano de participação, que você pode assistir todas as aulas quando você quiser, mas principalmente participar mês a mês ali da comunidade e das respostas e da troca de informação, sempre trazendo outros colegas que contribuem muito, né, com filosofia, com psicologia, com medicina, fisioterapia, nutrição, com tudo aquilo que contribui para a gente, para formar o melhor atleta, para o melhor futuro que a gente quer ter, né?
Enfim, eu não sei como é que nós estamos aqui, e eu queria... a gente tem bastante coisa aqui no chat, olha que legal. Eu estou aprendendo, gente, então vamos devagar comigo aqui, né? Que conteúdo importante, poxa, legal, Raquel. Se inscreve lá no workshop, eu acho que vai ser muito legal, parabéns, valeu. A Paty, minha impressão de criança atleta tem que amadurecer muito mais rápido do que criança que não pratica esporte, pelo menos competitivo. Então, Paty, não é que ela tenha que, eu acho que ela se expõe a condições, a um ambiente que favorecem, e se a gente souber conduzir esse processo, isso é muito saudável, que favorecem o amadurecimento, né? Hoje em dia, eu não sei, aqui respondendo a pergunta da Paty, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar semana que vem no workshop, de um termo americano, né, de estudos aí da universidade, que se chama maturidade artificial, né, que esse universo tecnológico é uma das consequências, né, atuais. O que é maturidade artificial? A criança hoje, quem tem criança pequenininha em casa sabe, ela está hiper exposta à informação, e no meu tempo, horrível falar isso, né? E no meu tempo, a gente ter informação era ter poder, né? A gente tinha dificuldade, tinha que ter informação na biblioteca, com pessoas mais velhas, mais experientes. Se você queria aprender alguma coisa errada, você tinha que aprender com alguém, com um primo mais velho, com algum amigo mais repetente, né? Para aprender alguma coisa. Hoje está tudo na internet, o bom e o ruim. Então, a criança está hiper exposta a um universo de informação, só que ela ainda não tem a capacidade de seleção disso. Então, o nosso papel, mais do que oferecer a informação, é ensinar a ser seletivo. A habilidade de ser seletivo vai ser fundamental nos próximos anos para qualquer atividade, porque isso envolve foco e atenção. Lembra que eu falei? Quem teve aula de atenção aqui? Eu não tive. Tive que aprender aqui ao longo dos anos. Então, a habilidade de ser seletivo. Então, a criança é bombardeada por um universo de informação e, por outro lado, como a gente hiperprotege essa criança, ou seja, muitas vezes a gente não expõe ela em ambientes que ela já estaria preparada para enfrentar e aprender situações sociais, a gente retarda, na outra ponta, o amadurecimento emocional, cognitivo e social dessa criança. Mas olha que maluquice, porque o cognitivo está nos dois, né? Ela está com um universo de informação disponível para ela está desenvolvendo essas crenças de que esse universo é todo disponível, que o mundo é mais fácil do que imagina, a gente com essa coisa de reforçar que é importante o desempenho dela, ela acha que é só ela crescer que ela vai ser mega star. E aí, por outro lado, a gente retarda esse amadurecimento. Aí o que acontece? Você vê nitidamente hoje jovens de 30 anos tendo o mesmo nível de conversa, e é diferente você ter o espírito, você ter a disposição, você ter a mentalidade, você saber se comunicar, mas tendo o mesmo comportamento que um garoto de 17. Uma menina de 25, 26 com imaturidade de uma menina de 12, 13 anos de idade, emocionalmente falando. E aí essa pessoa é maior de idade, ela pode, né, por lei, pela nossa sociedade, fazer uma série de coisas, mas ela não está preparada, né? Então, eu acho que o esporte é uma ferramenta fundamental, Paty, para fortalecer isso, para a gente expor de maneira propositada e organizada, daí a importância de reconhecer um bom programa, de saber como é que trabalha o treinador, e não é só falar assim, um é mais duro, o outro é mais bonzinho, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Existe uma diferença muito grande entre ser extremamente exigente e cobrador ali, né, os treinadores, de você ser tirano, que é aquele que vai fazer o que quer, coloca quem quer e vai colocar lá o que acha melhor, o favorito dele, não necessariamente quem está melhor para aquela ação, para aquele dia, para aquela competição. Então é muito importante a gente entender isso. Lê, você é contra ou a favor? Então o negócio vamos entrar no campeonato para ganhar e trabalhar duro? Não, trabalhar duro e ser prazeroso pode e deve existir sim. Ou você é a favor de uma coisa mais educativa, mais social? Olha, as duas coisas estão muito bem, obrigado. O que não é legal é você não ter transparência, é você dizer, olha, aqui no meu time joga todo mundo, e aí quando chega lá no jogo, só joga aquelas pessoas que você prefere colocar. Ou então eu falo, não, aqui a gente vai para ganhar, e aí quando eu coloco o X ou Y, a menina,
e o pai, a mãe acha que aquela menina é inferior tecnicamente que a sua filha ou que uma outra jogadora, o pessoal começa a gritar, né? Então, se eu estou educativa, é educativo. E acreditem, eu fiz palestras em clubes e escolas. Para minha surpresa, as distorções acontecem muito mais no esporte escolar, porque tem que ter esse olhar educativo e é muito comum você ver os mesmos pais com o joystick, a mesma sobreposição de papéis dentro do universo escolar. Então, você vai num jogo de escola, né, no circuito escolar, e é muito comum os pais estarem gritando, e briga com o árbitro, e cobra da criança, e exige como se fosse a final da Olimpíada, num ambiente que deveria ser escolar. Né? Uma vez um amigo falou assim, olha, no meu grupo é totalmente educativo. Então, as crianças que têm mais habilidade nos jogos vão jogar menos, e eu vou deixar as que têm menos. Aí você fala, ué, como assim? Né? Porque eu quero dar mais tempo para esses que têm menor habilidade. Você fala, tá certo ou tá errado? É só a filosofia e um olhar técnico. Depois eu vou, dentro dos trabalhos e nos treinamentos, eu vou trabalhar de forma igual. E aí é muito maluco, porque a gente tem um discurso, mas na prática pode ser outra coisa, né? Então, quando eu coloco meu time lá e está empatado, e eu poderia deixar a minha jogadora ali, e eu saco ela e coloco uma outra, porque eu também acho importante ela ter essa experiência de viver pressão, de viver o conflito da ansiedade com a necessidade de se executar, mas de repente meu time perde de 10 por causa disso, as pessoas não entendem e não valorizam isso, porque está focado no resultado. Mas é muito importante estar amarrado. Qual é a filosofia de trabalho, o que você quer para a sua criança, e se isso está adequado nessa filosofia que você está colocando a sua criança. É muito importante ter clareza disso, para que os conflitos se reduzam ao mínimo possível, que normalmente os conflitos surgem por falta de alinhamento das expectativas, né? Eu sempre digo que quem tem intenção de fazer alguma coisa sempre tem uma intenção positiva. Então, mas tem o pai que é chato, olha, mas tem gente, tem treinador que é chato. Sim, tem, mas sempre que o pai vem reclamar com alguém ou vem falar alguma coisa, normalmente ele vai ter uma intenção positiva. Talvez ele esteja com o olhar voltado só para uma criança ou ele não tenha entendido esse universo. E aí ele tem essa outra perspectiva. Mas a intenção normalmente é positiva. Então, a gente se despir um pouco desses julgamentos, né? Porque é chato, porque é pentelho, porque, né? Não, a gente entender quais são as intenções e por que as pessoas estão se comportando assim, oferecer perspectivas mais positivas, mas a ideia não é nem converter, nem convencer, é mostrar que existem caminhos possíveis da gente enxergar esse universo de uma maneira mais positiva, o que não tira o trabalho duro, o ter que ir lá todo dia, o assumir compromisso, o assumir as regras, regulamentos, seguir, né, o se comprometer, o ser diferenciado, né, o fazer a mais, a mentalidade forte, nada disso se exclui, mas tudo isso pode ser de forma prazerosa, né? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui, ó. A Paty falou, Sandrinha, na consistência, Lê, às vezes, como mãe, ficamos na dúvida se somos nós que queremos um atleta ou se a criança deseja realmente isso. Fica uma dúvida enorme. Sam, exatamente. Lembra da identidade aqui, que um dos objetivos é a gente definir a identidade? É muito comum, porque, é claro, a gente se preocupa ao máximo com nossas crianças. Então, é muito comum a gente confundir um pouco o que é necessidade nossa do que é necessidade real deles. Como eles são pequenos, e especialmente os menores, ou eles são ainda adolescentes, né, e vão ser sempre pequenos para a gente imagina que o tempo todo seja necessário a gente tomar decisões por eles. Mas é muito importante, e o universo esportivo te dá um ambiente saudável para isso, você trabalhar isso, porque é uma das habilidades. E se não for treinada, não vai ser desenvolvida. E se não for desenvolvida, no momento que ele precisar fazer isso sozinho, ele não está preparado, ele não é capaz de fazer sozinho. Então, a gente precisa aprender também a ouvi-los, né? A gente fala, eu sei o que ele vai querer ficar no celular, vai querer isso, vai querer aquilo. Mas a gente precisa saber ouvi-los, validar, né, aquilo que está sendo ouvido, e aí ajustar, entender qual é a dinâmica de todo mundo, qual é a expectativa, e tem alguns indicadores, se eu não me engano, vai estar na aula 7 dentro do programa, que são 8 indicadores
para você perceber se você está ou não está extremamente envolvido com a sua criança lá, e se isso é ou não é um grande problema. Porque a questão é essa, não é o problema é ser excessivo. Agora, qual é a barreira? Qual é o limite? Como é que eu reconheço esse limite? Né? E é muito importante a gente entender para não sobrecarregar a criança e não fortalecer essa mentalidade de que é o desempenho dela que interessa para a gente. No fundo, a gente acha que isso é importante para elas, então a gente acaba reforçando, mas elas estão entendendo que você só vai amá-las se elas tiverem um grande desempenho. E aí elas acabam querendo ir bem no esporte, querendo se destacar e tudo mais, para agradar as outras pessoas, para que elas recebam essa atenção. E essa inversão, inevitavelmente, em algum momento, pode gerar frustração, porque sempre eu vou estar em fases de aprendizagem se eu quiser estar progredindo. É normal ser incompetente, né, dentro de uma aprendizagem. Semana que vem eu vou falar dos 3 níveis de erros, né, que é o nível da inconsciência, quando eu não sei que não sei, o nível da incompetência, que a gente precisa ressignificar, porque ser incompetente é top, é muito legal, é o que faz abrir seu gap de desenvolvimento, que eu explico a semana que vem, a gente aprofunda depois, e a inconsistência. A questão é a inconsistência, né? Enquanto eu estou inconsciente, incompetente, eu posso, via orientação, melhorar, via planejamento, melhorar, via trabalho duro, dia a dia, melhorar, mas quando eu estou inconsistente, né, eu estou deixando meu potencial de lado. E isso é um grande prejuízo, e a gente perde o bem mais precioso, que é o tempo, e perdendo tempo, às vezes não tem volta, né? Eu acho que essa é a grande preocupação da pandemia. Quando a gente está pensando, por exemplo, na temporada, eu falo, meu Deus, corre-se o risco de a gente não ter uma temporada, né, de todas as modalidades, com exceção dos adultos, né? E aí, como é que fica a perda deste tempo? Né? Na verdade, a gente está discutindo a perda de uma temporada, porque o tempo, a criançada está aqui, e a gente pode aproveitar justamente essa fase para repensar esses pilares emocionais e sociais que vão ser determinantes no período pós-pandemia, que para o atleta precisa ser enxergado como fase zero, né? Ah, Lê, mas eu estava um pouco mais destacado, estava um pouco acima, vai voltar todo mundo mais ou menos igual, ou em condições mais próximas um dos outros. Então, e aí? Quem você quer ser, né? Eu quero te ajudar a chegar nisso daí, mas se a criança não tiver clareza, ela desiste, ela desmotiva, ela desanima, né? Então, é super importante aí. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Eu acredito que o esporte traz muito benefício às crianças e adolescentes como responsabilidade, mais atenção, mais críticos, mais criativos, respeito, carinho pelo outro. Exatamente, Antônia. E aí, você vê que as estatísticas mostram que 70% das crianças acabam não se envolvendo em prática organizada na fase da adolescência. Eu concordo, e ainda tem mais um montão de coisas aí que a gente poderia incluir nessa lista e que a gente está deixando, né? A gente está deixando o dinheiro na mesa, né? Como diriam as pessoas aí de administração, com uma ferramenta tão acessível para a gente, né? Processo de desistência, só de ouvir já me dá dor de barriga. A Paty que me mandou, inclusive, uma pergunta, eu vou falar disso, Paty. Cá, você tem toda a razão, exemplo é absolutamente tudo, mesmo. O professor Caio, em uma atitude muito legal nas competições, sempre depois de um atleta, né? Todo o restante da equipe bate palma, bacana, valorizando tudo que está fazendo, né? O Caio é parceiro, né? O Caio é sua suspeita, porque é meu amigão do coração, né? E estão fazendo um trabalho incrível, né? Ele, a Bia lá e os nossos atletas, então, muito legal. Bom, a gente fez o grupo do WhatsApp, tá? Se você quiser entrar, a gente vai ficar até o final do workshop com ele aberto. E eu separei aqui algumas perguntas, porque depois a gente encerra mais 15 minutos aí. Se tiver mais alguma pergunta, tá? Se inscreve no canal, se inscreve no workshop, vai ser muito bacana. Se vocês quiserem saber já do programa, a semana que vem eu vou adiantar, porque é a primeira vez, eu nunca fiz isso de forma digital. Então, eu quero formar esse primeiro grupo, que eu chamo de membros fundadores, né? E essas pessoas que entrarem agora, que a gente estiver junto, vão ter acesso direto comigo, literalmente, né, em reuniões aqui, podendo ter acesso pessoalmente, se quiserem depois. Então, eu chamo de membros fundadores, porque a gente está organizando a plataforma, é tudo muito novo para mim, a gente está construindo junto esses conteúdos, e aí depois, claro, nas outras fases, a gente vai ter, claro, que tentar buscar todo esse investimento das plataformas. Então, eu chamo de membros fundadores, se alguém quiser
perguntar, tal, eu posso já disponibilizar, mas mais do que isso, participa do workshop, participa dessa semana toda, para a gente trazer essas reflexões aí. Olha só, as pessoas me autorizaram a trazer essas questões, tá? A mãe de uma das meninas das minhas pequenas estava me falando que está muito preocupada, a menina é sub-12, né? Está muito preocupada porque ela está mais desmotivada, e agora esse último mês está muito desmotivada, não está mostrando ânimo para fazer as coisas, nem para treinar, nem para estudar, e aí ela fica preocupada se isso traz algum tipo de consequência no período pós-pandemia, quando a gente ensaia agora uma tentativa de retorno, né? E aí eu falei para ela o seguinte, tem um vídeo que eu deixei aí no canal, inclusive, que é sobre o flow, né, o estado de flow, que é o estado ótimo. E é, na verdade, um plano cartesiano, né, onde você tem o nível da sua habilidade e o nível de desafio na vida. E à medida que eu vou me afastando aqui, eu crio vários pontos, né, de interseção lá, até chegar no estado ótimo, que a gente fala, que é o melhor estado, onde você está totalmente presente, onde você está focado, onde você consegue esquecer do tempo e está totalmente absorvido naquela atividade. Mas a ponta externa, né, a outra ponta aqui, imagina os dois eixos aqui, essa ponta onde o desafio está baixo e a habilidade está baixa, é exatamente o que está acontecendo agora na pandemia. Não é que a criança não tenha essa habilidade, mas ela está parada, né? Mesmo que a gente esteja fazendo ou propondo atividades em casa, o nível da exigência é infinitamente menor do que na prática. E o nível de desafio também. Então, quanto mais próximo, mais baixo o desafio, mais baixa a exigência da habilidade, maior o sentimento de apatia, né? O que é natural enquanto tiver essa situação. Então, o que eu falei para ela, para a mãe, é que eu acredito fortemente, a gente vem converso com a Mari, com a psicóloga, com alguns amigos aí da área do coaching, da psicologia, que assim que a situação voltar à normalidade, ou próximo dela, né, a tendência é que esse padrão se reestabeleça muito rapidamente. Então, que a criança estava ali apática, né, por isso que ela se mostra desanimada, desmotivada e tal, é porque o nível de desafio está muito baixo e as habilidades que ela poderia estar executando não estão sendo exigidas, né, então ela se sente em apatia. Agora, se a gente retomar as atividades e isso persistir, aí é a hora da gente procurar um parceiro, um profissional, um colega que possa auxiliar. Mas a gente acredita que a imensa, esmagadora maioria dos casos, as crianças estão assim por isso, né? Elas estão porque não estão sendo desafiadas, e a criança quer crescer, ela quer progredir, ela quer interagir com outras, ela quer, enfim, ela quer participar dos desafios da vida dela, especialmente quem está na linha esportiva. Então, eu considero isso um processo natural agora, de muito diálogo, de muita conversa, de compreensão do universo, lembra? A consciência, né, do que está acontecendo agora, a gente precisa ter bastante cuidado, a gente está ensaiando uma retomada com muito zelo, com muita preocupação, ouvindo todos os lados, né, então isso ainda vai tomar nosso semestre, com toda certeza, e aí a gente precisa ir conversando com essa criança. Mas a gente imagina que isso, à medida que voltar, a criança também já volte imediatamente aos seus estados normais, né? Aí uma outra mãe me falou assim, Ale, minha filha começou um pouco mais tarde, né? E aí ela tem pouco tempo de prática. E como logo na seguida entrou na pandemia, ela não está querendo praticar muito. E aí eu incentivo, só que ela, até como ela fala, ó, mas eu sinto que ela não se sente muito motivada, porque ela sempre enfatiza o que ela não consegue realizar. Por vezes eu acabo insistindo para que ela faça os exercícios, mas nem sempre eu consigo. E olha que interessante, isso tem muito a ver com a autoestima própria da criança, mas tem muito a ver com o diálogo interno da criança. A gente tem um diálogo interno, nossa cabeça funciona repetida, a gente tem milhares de pensamentos repetidos ao longo do dia, e a gente chama isso de diálogo interno. Se esse diálogo for mais negativo, se ele gera dúvidas sobre a sua capacidade, se ele gera insegurança, se ele gera medo de que você erre, de que você não se desempenhe bem, lembra daquela relação desempenho com as pessoas vão ou não vão gostar de mim? Se o diálogo interno
é negativo, é bem mais difícil mesmo da gente se dispor a ir para as práticas, especialmente quando eu não tenho orientação, quando eu não tenho mentoria em cima. Porque eu falo, bom, eu vou fazer, vou errar, não vou fazer. Né? E se a autocrítica da criança for muito grande ainda, que tem gente que quer fazer tudo muito perfeito e tal, o que pode ser muito bom por um lado, é aquela história que eu falei no começo. Uma coisa é você ter, a gente chama de garra, né, de trabalho duro, você ter um foco obstinado, que é ter foco, clareza, direção, as atitudes que precisam ser tomadas, ou um foco obsessivo, que é quando eu fico com isso repetidamente na cabeça, e muitas vezes a gente fica, em várias situações da vida, né, em relacionamentos, em situações de escola, quando eu estou às vésperas de, sei lá, num vestibular, ou de tentar uma vaga num time, né, numa equipe que eu esteja procurando. Então, esse pensamento repetidamente aqui na cabeça negativo, ele leva à baixa da autoestima, ele leva à insegurança, e ele leva a um gatilho, que também está lá dentro aqui do programa, que uma vez que eu aprendo a observar ele, nunca mais eu deixo de prestar atenção quando ele ocorre, que é exatamente o gatilho da hesitação. Eu estou muito bem, você vai... Opa, né? Será que eu vou conseguir? Você colocou o será que eu vou conseguir, entrou dúvida, entrou insegurança, hesitou, pronto, seu sistema nervoso já fala perigo, 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 né? E aí você entra naquele sistema de alerta, e esse sistema de alerta pode disparar em você ansiedade, preocupação, esse pensamento, esse diálogo mais negativo. É muito importante a gente entender sobre esse diálogo, como é que eu faço para mudar, né? Tem um outro vídeo aí que acho que está no outro canal, que é de vocabulário transformacional. Quem tiver lá no grupo do WhatsApp, me pede que eu coloco lá, que eu fiz com as meninas no ano passado, que é mudança de frase simples, né? Eu fiz um outro agora esses dias, mudança de... Só essa mudança na fala já tem interferência direta na nossa fisiologia. E a gente entender esses processos de como se fortalece a autoestima da criança, como é que eu melhoro a autoimagem, o autoconceito, né, da criança, para que ela, nesses momentos que naturalmente vão acontecer, de ir para uma prática onde vai acontecer muitos erros, ela se sinta bem feliz e ainda animada, porque ela procura o erro como uma forma de abertura de gap, como eu falei para vocês, que a gente vai ver a semana que vem lá no workshop, por que ser incompetente é bom, porque eu já sei onde eu estou, eu já sei para onde eu vou fechar esse gap aqui. Então, isso é muito importante, né? Então, é isso aí, a gente prestar mais atenção em como a criança está dando valor ao desempenho com relação à atenção que ela recebe das outras pessoas e como que ela está também com o seu diálogo interno, né? Deixa eu ver aqui, ó, eu vou ter mais 3 minutos, deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Se eu não conseguir responder aqui, eu respondo lá no grupo, por isso eu convido vocês a irem para o Zap, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui também. Cá, aqui não está acontecendo isso, colocando prova de vestibular para resolver. Muito bom, cara, muito bom. Então, olha que interessante, né? A Cássia está falando que fica divertido. E é engraçado, né, cara, que quando a gente tem o fator pressão menor, é muito mais fácil da gente colocar o fator diversão, né? Isso não quer dizer que a aprendizagem não esteja acontecendo, muito pelo contrário. Ainda mais a Rafa é uma das nossas atletas lá, importantes no clube, e olha que interessante, né? Mas por que, então, quando estiver na véspera do vestibular, também não ser um processo divertido? É exatamente competição. Né, se a gente participa aí de campeonatos que não valem, né, aquele campeonato principal, é muito mais fácil eu estar solta, livre, né? E essa eu vou deixar essa como a última questão aqui para a gente encerrar, e eu agradecer vocês aqui. Que a Sandra me perguntou que o filho dela é goleiro, né? É goleiro de futebol, eu acho que é campo, né, Sandra? E aí ele treina muito bem, vai muito bem no treinamento, mas na competição não segue aquele padrão do treinamento. E isso é muito, muito comum em várias modalidades, os treinadores observam isso também. Então a criança no treino, ela está tranquila, ela está bem, ela está leve, ela está entrosada lá com a criançada, com os colegas de treino, e está tudo certo. Quando chega a competição, alguma coisa se transforma e ela entra nesse estado de alerta, porque entra dúvida, normalmente, né, que cai na mesma questão do diálogo interno. Entra a hesitação e ela fala, opa, agora é valendo, será
que eu sou capaz de fazer aquilo, que na verdade a gente sabe o que é, mas não adianta só a gente falar, porque passa pela autoconfiança, e aí você precisa, né, ajudar a criança a enxergar que sim, é possível, e que o momento em que ela vacila, né, que entra aquela hesitação, é o momento em que as coisas abaixam. Então, quando a gente consegue mostrar para a criança que é nesse momento que entra a dúvida, que ela precisa perceber o que ela tem que fazer, fica mais fácil dela se reconhecer acontecendo aquilo no dia a dia, nas competições. Só que ela vai atuar exatamente antes. O que acontece exatamente antes de você duvidar? E aí a gente vai descobrindo junto com a criança, e a gente tem estratégias para isso, para que ao longo do processo, e quando aquilo começar a surgir, ela aprenda a controlar, né? E aí ela, claro, sai desse modelo de fuga, de alerta, de estou correndo perigo, onde minha cabeça ela está mais preocupada em sobrevivência do que em execução do meu desempenho. A criança comete erros bobos, né? Erros muito bobos, que ela não cometeria normalmente, e não sabe por quê, e você pergunta, e ela faz mas você não falou nada ainda, né? Você pergunta sim, qualquer coisa, ela vai falar que sim, mas ela não está te ouvindo, porque ela está nesse estado de alerta, porque ela está com medo, ansiedade, nervosismo, mas porque entrou esse bichinho do aí, do será? Entrou a dúvida, hesitou. Isso é um ponto, assim, chave para a gente trabalhar e conseguir melhorar o desempenho dessa criança e fortalecer a mentalidade, né? Com as minhas crianças a gente brinca de foca na aproximação para trabalhar a resiliência, mas especialmente para a gente apagar esses momentos que podem trazer excesso de ansiedade, quando eu acabei de cometer um erro, e já me preocupar na exata próxima ação, né? Eu costumo dizer assim, ó, você errar uma bandeja demora, sei lá, 1 segundo, milésimo de segundo, pum, errei, né? Mas você pode ficar com aquele 1 segundo 1 mês na cabeça, né? Você pode errar um lance livre, demora 1 segundo, mas você pode ficar 1 ano com aquilo na cabeça, né? E aí, quando a gente começa a mostrar para a criança que aqueles pequenos segundos ali, embora em alguns momentos, pontualmente, ela possa achar que influenciou o resultado, eles não são decisivos para o resultado em si, se tudo em volta tivesse acontecido de forma diferente. Então, claro, mas é bom, ali, acertar o último lance livre, né, cara? O último lance livre, que a Rafa acertou na 3ª prorrogação, no campeonato. Claro que é muito importante. Mas é muito importante também a gente ser capaz de, uma vez errou, eu não ficar presa nesse pequeno microsegundo aí de erro, e eu já me focar na próxima ação. Tudo isso tem gatilhos que a gente pode aprender a perceber, a ajudar a criança a perceber e fazer da experiência esportiva um universo extremamente incrível, né? Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem mais algumas perguntas, então se vocês quiserem ir para o grupo de WhatsApp, eu vou estar ao longo desses dias respondendo perguntas, podendo levar dúvidas. Durante o workshop está gravado, já está lá, então eu vou poder estar participando no grupo. A ideia é essa, que as aulas rolem e a gente discuta sobre aquilo que foi apresentado naquele dia, as reflexões que a gente vai ter, e que a gente possa, dessa forma, de alguma forma, contribuir para uma melhor formação futura dos nossos atletas, para uma melhor formação de vocês, né? Quando eu falo assim para os pais, olha, filho de alto desempenho tem que ter pai de alto desempenho. De 0 a 10 hoje, quem trabalhou, nunca 7, tá? 7 é número de preguiçoso. Então, de 0 a 10, sem número quebrado, nunca 7, quanto é que você foi hoje dentro do seu trabalho? Se a sua resposta for 4, 5, 6, e vamos ser honestos, não está falando para mim aqui não, se a sua resposta for 4, 5, 6, né, não adianta a gente querer 8, 9, 10 do nosso jovem atleta. Então, é exemplo, se eu preciso melhorar, eu tenho que me dispor a melhorar, e eu tenho certeza que esse exemplo vai trazer crianças muito mais preparadas, muito mais poderosas, mais fortes, e com um futuro incrível que a gente vai ter a felicidade de acompanhar aí em breve. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar, que a gente vai se reencontrar, e eu vou estar esperando vocês com muito, muito carinho. Então, se não entrou no WhatsApp, entra. Se não se inscreveu no workshop, se inscreve. A gente está retomando devagarzinho as atividades. Estou disponível para vocês. Espero de coração que alguma dessas ideias, alguma dessas reflexões possa ter feito sentido. Mas se você quiser se aprofundar muito, muito nisso, ir a fundo e receber muito mais orientações, dicas e aprender algumas estratégias bem fáceis, mas muito efetivas, que podem contribuir para você ajudar a sua criança a encontrar um caminho de maior probabilidade de sucesso, eu te convido a estar acompanhando o material, o workshop e o programa. Então,
muito, muito obrigada. Eu não sei aqui como é que estão, né? Obrigada. É isso aí, cara. O foco na próxima ação, né? Eu imagino que as meninas façam isso em casa, né? Tem criança que coloca papel. Tinha uma atleta minha, a, a atleta pegou e eu falava que elas tinham que descrever, tal, as metas, né, tal. E ela colocou aquilo, ela falou, não, mas eu preciso alinhar com a minha família, então alinha com a mãe e tal, e aí ela pôs no teto, né, então a mãe mandou mensagem para mim, escuta, Lê, você mandou, eu acordei hoje, abri o olho e estava lá, as metas coladas no teto, para eu acordar e já está na minha cabeça ali, são coisas que a gente leva para dentro de casa, e é isso aí. Obrigada, Sam, obrigada, Paty. Paty, a gente vai se conhecer lá no Centro Olímpico, a Paty é da ginástica, brigadão, Raquel, que bom, Kel, que bom mesmo, que alguma das ideias possa ter feito sentido, muito, muito obrigada, fico à disposição aqui para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, a gente em breve vai estar junto, e acreditem, a gente pode sim ser um grande exemplo de alto desempenho para as nossas crianças, mas eles podem ir muito além do que a gente imagina, é nisso que eu acredito, eu espero que a minha mensagem siga, se um dia, se eu morrer amanhã, ou em algum momento a gente não vai estar aqui mais, né, a experiência esportiva deles também vai passar, mas que se alguma coisa tiver que ficar, que seja esse desejo de continuamente a gente buscar nosso melhor, aprender todo esse sistema aqui, que é o desenvolvimento humano, e enquanto houver vida, a gente ter esse desejo de criar um mundo cada vez melhor. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, beijo grande, tchau, tchau. Quero agradecer muito, olha eu, né? Eu tenho um grande parceiro aí, o Leandro tá junto escrevendo no chat aí para mim, Leandro Delboni e a Leila Delboni, é um casal que está me ajudando com a parte de marketing, de construção da plataforma digital, sem eles eu não estaria conseguindo fazer nada disso, porque eu tenho dificuldade ali também no celular. Então, Lê, muito obrigada pela parceria de vocês aí, eles são incríveis, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, eu vou trazer eles aqui para frente da tela, quero colocá-los eles lá dentro do programa. O Lê é um coach, é um master coach top, extremamente aí reconhecido no mercado, e assim, é um prazer enorme ter pessoas tão queridas e de uma competência tão grande, abraçando o projeto, abraçando a ideia. Eu brinco, e vocês sabem, as pessoas têm o sonho da casa própria, eu tenho o sonho da quadra própria. Eu espero um dia poder ter a nossa quadra, o nosso clube, o nosso time, para que a gente possa trabalhar da maneira que a gente acredita que possa ser de verdade um trabalho pensando no futuro de todo mundo, tá bom? Beijo grande, gente, fiquem com Deus, espero ver vocês em breve, tchau, tchau.